Pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai abordar o tema da gestão do conhecimento e a gente está usando como base esse artigo que se intitula Barreiras Culturais à Efetivação da Gestão do Conhecimento nas Organizações Públicas, desses três autores que estão aqui na tela. Esse é um tema bastante complexo, na verdade, e novo, né? As pessoas discutem eles há pouco tempo, que consiste justamente na importância da informação e do conhecimento para as organizações e como essa base de conhecimento que as organizações têm, isso pode potencializar a qualidade das ações que essa organização efetiva, né? O problema é, quando você não tem essa gestão bem enraizada na organização, essa gestão de conhecimento, muito devido à pluralidade, né, e à cultura dos indivíduos em si, pela diferença entre os indivíduos que formam essa organização, essa cultura da gestão do conhecimento, ela é dificultada por causa dessa diferença de valores, de crenças e de estilos diferentes das pessoas. E por causa dessa diferença entre as pessoas, é de suma importância que a administração da organização crie uma cultura organizacional que ajude a implementar uma gestão de conhecimento que traga benefícios para todo mundo dentro da organização. E nesse sentido, vale a pena ressaltar a definição de cultura, que é uma teia de significados tecida pelo homem, nas quais ele se baseia para formar a sua concepção do mundo, ou seja, as suas opiniões, as suas interpretações, tudo baseado na experiência adquirida por ele durante o tempo e também pelo conhecimento que ele adquire. Não só o conhecimento teórico, mas também o conhecimento social, né? Quando esse homem está envolvido perante um grupo. E aí ele busca formar as suas convicções. Por uma organização ser formada por pessoas que têm experiências diferentes, acesso a conhecimento de forma diferente, criação diferente, enfim. Quando a organização em si ela não busca forçar uma cultura que beneficie essa gestão de conhecimento, essa gestão de conhecimento passa a ser muito dificultosa de se fazer, justamente por causa dessa pluralidade das pessoas. E justamente a partir desse conceito de pluralidade de pessoas e de cultura, que esses pesquisadores definiram essas barreiras que fazem com que a gestão do conhecimento seja dificultosa, que a gente vai elucidar mais para frente. Cultura organizacional. A cultura organizacional tem por base a visão de análise de comportamento. Pode-se entendê-la como a interação dinâmica entre o comportamento de seres humanos, seus produtos e realizações. Destaca-se a importância das relações interorganizacionais, de construção, confiança, compromisso e visão compartilhada, no sentido de facilitar a partilha de informação. Na era atual de conhecimento e das organizações que aprende, tornou-se essencial para as organizações que ocorram troca de informação e conhecimento entre seus integrantes. Em vista desse tipo de ação, pode criar um efeito sinergístico no que se refere à criatividade das pessoas, que é muito importante para as estratégias. Dos incorporados como um valor de organização, em que as pessoas se sintam bem em compartilhar, trocar conhecimento entre elas. E mais, o que elas percebem como benefícios que ambas as ações podem acarretar em suas trajetórias profissionais e pessoais. O compartilhamento de informação e conhecimento nas organizações. O compartilhamento de informação e de conhecimento é um processo que depende das pessoas e da organização, e mais especificamente da interação das relações estabelecidas entre elas. Destaque-se a importância do líder, do gestor, para facilitar, ser um facilitador dessa interação entre os colaboradores. Barreira à gestão do conhecimento. Nas últimas décadas, houve inúmeros estudos visando compreender melhor a dinâmica dos processos da troca de informação e conhecimento no ambiente organizacional. Alguns autores citam as barreiras à gestão de conhecimento, como a diversidade cultural, a falta de conhecimento
de potencial da gestão de conhecimento, a falta de organização e confiança, falta de motivação pessoal, falta de confiança nos pares, resistência a mudanças, problemas de comunicação, autoimagem, etnia, população, valores diferentes, aspectos geográficos, cultura organizacionais, padrões profissionais dominantes no que se refere à organização governamental, mercado externo, barreiras ambientais, medo da concorrência. Devido ao fato de terem sido identificados na literatura utilizada nessa pesquisa, destacamos 4 tipos de barreira à gestão de conhecimento, que foi elaborada uma taxonomia interdisciplinar para nomeá-las. Então, são 4 tipos de barreira: barreira individual, que é a falta de confiança, acomodação pessoal, problemas relacionados à autoimagem do indivíduo, cultura, percepção, língua, distâncias. Barreira organizacional, que é a cultura da organização, resistência às mudanças na autogerência, funcionário, nível de poder, padrões profissionais, falta de conhecimento, ferramentas tecnológicas, barreiras culturais, que é a diversidade cultural, política, relativa à administração pública de um país, estado, município, comportamento interno e externo, e barreiras ambientais, que é a falta de comprometimento da organização com a adoção de práticas que favorecem o meio ambiente, a ausência de planos delineados da gestão ambiental, inexistência de marketing ambiental, atividade humana que altera o parâmetro ambiental. O serviço público. O serviço público corresponde à atividade que tenha por responsável o poder público e é desempenhada direta e indiretamente pelo Estado, visando solucionar necessidades essenciais do cidadão, da coletividade ou do próprio Estado. O serviço público surgiu na época imperial, onde não havia determinação do que era o bem para a coletividade e valia apenas o que o rei decidia. Nesta época, a prestação do serviço pelo Estado era mínima e, por essa razão, a sociedade começou a se organizar para satisfazer suas necessidades. Na segunda metade do século XX, foi estabelecido na Constituição uma série de direitos e garantia ao cidadão, assegurados pelo Estado, com definições claras sobre quais são os serviços e a quem competem. Assim passou a existir uma nova administração pública. Empresas públicas são entidades criadas pelo poder público para desempenhar as atividades necessárias à conquista de fins de natureza pública, mas devem funcionar de acordo com o molde e padrões que caracterizam as atividades particulares. A importância delas deve-se principalmente ao fato de serem responsáveis pela mediação entre o Estado e a sociedade. Servidores públicos. Quem são? São pessoas empregadas pelo Estado e que, durante o exercício de suas funções, independente da maneira como entram em seus postos de trabalho, se foi concurso, indicação ou eleito. Vou falar agora um pouco sobre a metodologia. O presente trabalho, ele foi baseado na interdisciplinaridade de autores e dos seus conhecimentos que estão relacionados às barreiras para o compartilhamento de informações e também da construção do conhecimento. Foi colocado na figura que está apresentada no slide algumas áreas desse conhecimento utilizados para a elaboração dessa pesquisa. Vale ressaltar que houve analogia nas áreas entre os autores encontrados para a construção desse trabalho. A pesquisa, ela teve foco em relatos de pesquisas, livros, artigos, dissertações e teses. A problemática foi em cima da existência de barreiras culturais advindas de diversidades culturais dos autores, dentro da mesma organização, concernentes à efetivação da gestão de conhecimento nelas, que atrapalhavam e até mesmo impediam essa efetivação. A revisão de literatura ela foi realizada no âmbito da base Spring Link, que é uma plataforma multidisciplinar que em 2016 possuía mais de 5 milhões de itens.
A revisão de literatura, então, realizada nessa plataforma, ela foi composta por termos compostos, né? Utilizamos termos compostos que estavam entre aspas. Então, utilizamos inglês e português. Então, na tabela, podemos ver que quando foi utilizado o termo em português, não foi encontrado nenhum artigo. Porém, quando foi utilizado o termo em inglês, foi possível encontrar 71 artigos e também 12 artigos. Os resultados da pesquisa nos mostram que o assunto barreiras à implantação da gestão do conhecimento é um assunto bastante conhecido e estudado no âmbito educacional. Entretanto, quando se trata do setor público e referente a barreiras culturais, sendo o ponto principal, o assunto ainda é recente. Entretanto, a partir das pesquisas realizadas e das revisões literárias, comprova-se que as barreiras culturais, de fato, dificultam a implantação da gestão do conhecimento, tanto por parte da empresa, a partir da sua cultura organizacional, quanto por parte dos funcionários, devido à diversidade cultural de cada um. Para melhor análise desses resultados, as barreiras foram classificadas em 4 categorias, 3 delas que partem da empresa e uma que parte do profissional. São as barreiras organizacionais, referente à resistência da autogerência quanto a mudanças, os níveis hierárquicos. No setor público, tem a diferença dos modos de entrada de funcionários, tem aqueles funcionários que são eleitos, são aqueles funcionários que são nomeados por cargos de confiança, tem também os funcionários que são admitidos a partir de concurso público. Então, esse é um dos pontos principais que mostram esse tipo de barreira cultural imposto pela empresa. Tem também barreira cultural, que aí esse ponto destaca para a gente referente à política vigente. Então, ou seja, as mudanças de administração pública de um período para o outro, elas geram esse tipo de barreira, porque às vezes pode ser uma mudança radical de um processo para o outro, de uma etapa para outra. Também localização geográfica e aspectos étnicos são pontos relevantes quanto à questão cultural. Fatores ambientais, se são um tipo de administração que favorece ou não práticas ao meio ambiente, e também questionamentos quanto à falta de capacitação dos profissionais, esse aperfeiçoamento. E de contrapartida, tem as pessoas que integram essas equipes, problemas de comunicação, falta de autoconfiança, falta de confiança na organização, problemas relacionados à codificação do conhecimento, às vezes a forma como a informação ela é passada não fica de forma clara para todos, e também aspectos pessoais, motivação, às vezes problemas familiares, tudo isso impacta no quesito de barreiras culturais quando se trata no todo, principalmente no âmbito público. Agora eu vou falar de algumas considerações finais. Este artigo procurou abordar as barreiras existentes para a efetivação da gestão do conhecimento nas organizações públicas, por meio de uma revisão de literatura e pesquisas bibliográficas. A pesquisa possibilitou constatar a interdisciplinaridade do tema e identificar 4 tipos de barreiras à gestão do conhecimento nas organizações, que são as barreiras individuais, as barreiras organizacionais, as barreiras culturais e as barreiras ambientais, que já foram detalhadas anteriormente. As barreiras culturais, decorrentes da diversidade cultural do material humano das pessoas da empresa, prejudicam a efetivação da gestão do conhecimento nas organizações públicas. O compartilhamento da informação e do conhecimento é um processo que depende das pessoas e, por isso, a cultura organizacional deve garantir o envolvimento e a colaboração de todos, promovendo a integração e compartilhamento da informação e do conhecimento nos diferentes níveis organizacionais. Transpor as barreiras culturais para que os servidores públicos trabalhem em grupo, independente das suas diferenças, deveria ser uma das principais metas das organizações, uma vez que uma cultura organizacional que privilegia o respeito e investe no gerenciamento da diversidade cultural das suas equipes de trabalho tende a aumentar as chances de formar um corpo técnico mais engajado e comprometido. Por fim, na era da informação em que vivemos,
o conhecimento é o recurso mais importante e valioso de uma empresa, e as barreiras culturais precisam ser gerenciadas para garantir o espírito de colaboração e fluidez das informações.